Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Universidade da Química. E se você gosta de Química e é novo por aqui, eu tenho certeza que você vai gostar do meu trabalho. Então, fica o meu convite, se inscreva aqui no Universidade da Química e ative também as notificações. Se você já me acompanha há algum tempo e não é inscrito, então aproveita agora, se inscreve, ativa as notificações, porque pela primeira vez, depois de muito tempo, eu vou tentar organizar a Universidade da Química. Nós teremos 4 vídeos por semana. Bom, eu vou tentar. E qual é a ideia? Na segunda-feira, no Instagram, eu vou postar o desafio químico, que é uma questão de química presente em algum concurso público ou algum processo seletivo de mestrado, doutorado, ou pode até ser um pouco mais amplo, uma prova de Olimpíada de Química, por exemplo, ou até mesmo do Enem, se for interessante. Eu vou colocar na segunda-feira e no sábado eu vou gravar um vídeo respondendo passo a passo, enfim, discutindo essa questão. É uma forma de voltar a falar um pouco da química raiz, né? Falar de química propriamente dita, que é um dos alvos, um dos objetivos desse canal. Isso então no sábado. Na segunda-feira eu posto lá no Instagram, no sábado eu posto o vídeo aqui no Universidade da Química. No domingo tem o Química Reflexiva, ou como eu gosto de chamar, o bate-papo de domingo, que é um assunto que vem à mente ao longo da semana e a gente conversa, né? Um vídeo bem mais informal. E durante a semana, né, no meio da semana, entre terça e quinta-feira, vamos ter então os vídeos das séries, né, os comentários das séries. No caso desse vídeo, o comentário sobre Dr. Stone, e no dia seguinte nós teremos o vídeo sobre os comentários de Hataraku Saibou. Depois, quando acabarmos o anime, a gente vê o que a gente faz, enfim, como que a gente preenche esse tempo. Então, se você não quiser perder nenhum vídeo, então aproveite, se inscreva e ative as notificações. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o episódio 8 de Dr. Stone. Então nós vimos que no episódio 7 ele já estabeleceu a maior meta, na minha opinião, do anime dessa primeira temporada, que é produzir antibióticos. Ele vai começar então a falar sobre os antibióticos, os passos necessários a partir desse episódio, embora esteja ainda bem no comecinho. Bom, os antibióticos são, como disse no vídeo anterior, uma das maravilhas do século XX. Eles existem já há algum tempo ali, no século XIX, por exemplo, finalzinho do século XIX, porém o seu avanço se dá ali na metade do século XX. No caso do Senko, ele chama atenção aos dois tipos básicos de antibióticos, os dois tipos primordiais, que são os antibióticos à base de sulfas, que ele chama de rota mineral, seria um caminho que ele poderia seguir, e os antibióticos de rota biológica, no caso, a penicilina. Então parece até essa figurinha, né? A sulfa como sendo uma rocha, e a penicilina aqui na forma de, sei lá, meio estranho, um mofo antropomórfico. Bom, ele teria essas duas opções, e agora eu noto que ficou um pouco escondido, né, devido aqui aos caracteres, mas aqui nós temos a estrutura básica tanto da sulfa quanto da penicilina. Olha aqui no caso da penicilina, esses 4 átomos aqui. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre ele. Bom, falando rapidamente sobre o histórico da penicilina. A penicilina ela foi descoberta por esse grande cientista, Alexander Fleming, que ganhou o prêmio Nobel exatamente por conta da descoberta da penicilina, se eu não me engano, em 45, o prêmio Nobel de Medicina. E ele descobriu de uma maneira um tanto quanto curiosa, né? Faz parte daqueles vários acasos presentes na história da ciência. Ele tinha várias placas de Petri, onde tinha ali algumas culturas de bactéria. Bom, uma ele deixou mal destapada e parece que voou o mofo do chão até essa placa de Petri. A placa de Petri é uma placa de vidro, né? Deixou ali tapadinha, essa deixou destapada. Quando ele voltou, acho que foi tirar férias, enfim, quando ele voltou, ele viu como estava destapada, não iria funcionar aquele estudo, acabou lavando tudo, só que ele lavou muito, mas muito mal mesmo. Sabe quando você lava o prato da sua casa ou o garfo, e depois você pega aquela sujeirinha grudada? Então, ele lavou mais ou menos nesse estilo. O que foi muito bom, porque depois ele refez na cultura de bactéria e nessa placa onde ele tinha deixado aberto, ele percebeu que numa região ali não crescia bactéria. Foi exatamente a região onde o mofo foi parar e ele estava impedindo, estava liberando alguma substância, né? Esse fungo estava liberando alguma substância que impedia a proliferação das bactérias. E aí, enfim, ele começou a estudar isso de maneira mais aprofundada e descobriu-se que essa substância é chamada penicilina. A penicilina, a penicilina original, né, a penicilina G, é essa daqui. Eu destaquei essa região aqui em azul porque nós podemos mudar esse grupo, então nós temos outros tipos de penicilina. Essa penicilina G é a benzetacil, talvez você já tenha tomado alguma injeção dela. Aqui está na forma de sal para aumentar um pouco
a solubilidade, mas o ponto principal da penicilina é esse anel aqui de 4 membros que nós chamamos de anel beta-lactama. Esse anel de 4 membros é muito tensionado e ele que faz com que a penicilina atue como um antibiótico. Isso porque as bactérias elas constroem a sua armadura, né, constroem a sua parede celular, e temos ali algumas enzimas específicas que desempenham esse papel. Acontece quando essas enzimas entram em contato com a penicilina, alguns grupos dessa enzima atacam esse anel tensionado e ele acaba se ligando à enzima. Isso faz com que a enzima da bactéria fique inativa e ela não consiga então fazer a manutenção da parede celular. A bactéria sem sua parede celular não é nada, então ela acaba morrendo. De uma maneira bem resumida, essa história da penicilina, como que ela foi descoberta e a sua atuação. Eu acho ela bem interessante, mas o Senko não seguiu o caminho da penicilina. Ele preferiu seguir o outro caminho, a rota mineral, que era para produzir as sulfas. E aí ele nos apresentou o mapa da ciência. Isso aqui vai ser muito explorado a partir de agora. O ponto de partida é obter o ferro. Então nota aqui, o ponto inicial é o ferro, só que ele passa por várias etapas. Ele precisa dominar a eletricidade, precisa dominar o ácido sulfúrico, para então chegar lá na sulfa. Bom, isso aqui vai levar vários episódios à frente, mas esse episódio o foco é no ferro. Como que ele vai obter o ferro? E um ponto interessante, o ferro não existe na natureza na sua forma metálica. Embora seja muito presente na nossa sociedade, nós não temos ferro de forma metálica, o ferro comum, como a gente entende, na natureza. O que nós temos são minérios de ferro. Então, o ponto agora era o Senko primeiro identificar uma fonte de ferro, um minério de ferro, geralmente um óxido de ferro, e depois ele conseguir transformar esse óxido de ferro em ferro metálico, aplicar ali conceitos da metalurgia. Mas antes disso, quando a noite cai, o Senko começa a olhar para o céu e ele percebe uma coisa interessante. Primeiro, ele nos mostra ali a constelação da Ursa Menor, e se você assistiu Cavaleiro do Zodíaco, o filler da saga de Asgard, os guerreiros deuses, cada um tem uma safira de Odin. Cada uma daquelas safiras representa uma estrela dessa constelação. Mas uma estrela é muito importante, que é chamada estrela polar, a estrela mais brilhante. Porque o eixo da Terra, e a Terra é esférica, ela não é plana, ela é esférica, só que ela é um pouco inclinada. E esse eixo aponta exatamente para a estrela polar. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Pessoal, eu estou chamando a atenção de que a Terra é esférica porque, infelizmente, nós temos o movimento terraplanista hoje. Mas eu já percebi que é muito complicado discutir com um terraplanista, porque o cara não acredita em nada. Então, se ele não acredita na gravidade, por exemplo, se ele rasga simplesmente toda a ciência do século XVII para cá, toda a ciência a partir de Newton para cá, não tem argumento. Então, assim, não vou entrar em discussão sobre se a Terra é plana ou se ela é esférica, porque não tem discussão. A Terra é quase esférica, enfim, não é exatamente uma esfera, e ponto final. Bom, voltando para cá, a Terra então tem esse eixo aqui, ela é inclinada, e esse eixo ele está apontando, pelo menos hoje ele aponta, para a estrela polar. Porém, 3.700 anos depois, esse eixo, devido a outros movimentos da Terra, ele acabou se deslocando um pouco. Então ele não aponta mais para a estrela polar, aponta para outra estrela. Inclusive, essa é uma previsão, de que daqui a milhares de anos, talvez, realmente a Terra não aponte mais para a estrela polar. Seja como for, isso daqui explicou, por exemplo, por que o sextante do Senko não funcionou muito bem. Mas serviu também de oportunidade para que o Chrome mostrasse uma coisa que ele havia descoberto, uma bússola. Ele conseguiu uma pedrinha de magnetita, colocou em cima de uma folha, e quando colocava sobre ali uma superfície de água, ela ficava livre, ela sempre girava para uma direção específica, apontando para o polo magnético da Terra. E aí, depois ali de uma brincadeira com o Chrome, essa é a parte que mais interessa, porque o Senko viu que ali na região deles tinha magnetita e que, portanto, teria uma fonte de ferro. Bom, essa magnetita está presente nessa rocha negra, que ele encontra ali na região dos rios, e ele coleta várias dessas rochas para, então, obter o ferro. Um ponto interessante é que, durante esse processo, eles mencionam um personagem na mitologia japonesa que é o Momotaro. O Momotaro é um personagem cultural, ele tem ali uns bolinhos de arroz, que ele consegue fazer amizade com alguns animais, e parece que o Chrome e a Kohaku conheciam, de uma maneira um pouco distorcida, mas conheciam. O Senko, ele acha isso muito interessante. Como que eles chegaram a conhecer sobre o Momotaro? Já é estranho aquela civilização existir. E mais ainda, ter um conhecimento da cultura japonesa.
Bom, eu acho isso interessante por conta desse personagem aqui, que quando eu conheci no final da década de 90, no anime Yu Yu Hakusho, ele era um vilão, o Kuro Momotaro, que lutava contra o Riei. Ele se transformava exatamente nos animais que o Momotaro faz amizade, o Momotaro da mitologia. O Momotaro literário, talvez seja mais adequado. Ele faz amizade com o gorila, faz amizade com o fazão, faz amizade com o cachorro. Então, quem se lembra do Kuro Momotaro de Yu Yu Hakusho, deixa aqui nos comentários. Muito bem, fechando mais um parêntese, o Senku ele começa então a coletar algumas rochas e aí ele tem um problema que é transformar esse minério de ferro em ferro. E para isso ele vai utilizar um alto forno. Então aqui ele fez um forno onde ele, mais a Kohaku, o Chrome e uma nova personagem, a Suika, começam a utilizar foles para soprar oxigênio para tentar transformar esse minério em ferro. Bom, como que é o processo aqui? Não é fácil. Primeiro, o forno comum, ali com base em carvão, atinge seus 600 graus Celsius. O Senku precisava de 1500, um pouco menos, que ele poderia colocar carbonato de cálcio como fundente, então diminuiria a temperatura de fusão, que era ele para 1200, 1300 graus Celsius. O que o Senku precisa, na verdade, é derreter esse minério. Na verdade, ele precisa transformá-lo em hematita, que é um outro minério. Isso acontece por uma mudança de fases. Então, uma vez transformado em hematita, ele deveria derreter esse minério. Esse processo ocorre em algumas etapas. Então, a primeira reação, isso aqui, Fe2O3, é hematita, é o óxido de ferro 3, a fonte de óxido de ferro 3. Quando ele reage com CO, e da onde que vem esse CO? Quando o Senku e seus amigos começam a soprar, utilizar aquele fole, ele sopra oxigênio ali para o forno. Esse oxigênio ele reage com carvão ali presente, com carbono, e gera uma combustão incompleta. Isso vai gerar o CO através dessa combustão incompleta. Isso é importante, porque quando o ferro está preso na forma de minério, ele está na forma catiônica. Ali nós temos um cátion de ferro. E a gente quer transformar esse cátion de ferro em ferro metálico. Então ele precisa do que na química chamamos de reduzir. Ele tem que reduzir de ferro 3, ferro 2, enfim, para ferro 0. Bom, se ele vai reduzir, se ele vai diminuir o seu NOx, alguma espécie tem que aumentar o seu NOx, tem que aumentar o seu número de oxidação. E a espécie que vai aumentar o seu número de oxidação, que em química nós falamos que ela vai oxidar, é o CO, é o monóxido de carbono. Então, uma vez que ele conseguiu derreter, que ele transformou a magnetita em hematita, que ele teve uma fonte de óxido de ferro 3, então o óxido de ferro 3 reage com CO para formar de novo a magnetita. Bom, essa magnetita ela vai continuar reagindo com CO para então formar o óxido de ferro 2. Percebam que o CO é transformado em CO2, ele está oxidando. E esse óxido de ferro 2, por sua vez, continua reagindo com CO para formar então o ferro metálico. O problema é que ele não consegue fazer isso. Ele não consegue fazer isso porque ele não tem ali oxigênio suficiente para gerar CO o suficiente. E então que a nova personagem, a Suika, que utiliza esse capacete de melancia, depois vai ter uma explicação, ela começa então a ajudar ali no desenvolvimento do reino científico. Na verdade, o Senku ele precisa atrair trabalhadores, mas antes ele faz uma pesquisa de mercado e ele utiliza a Suika para isso. A Suika inclusive se fantasia como Sherlock Holmes, na minha opinião, é o maior detetive da história, e ela então, nessa pesquisa que ela faz, ela tenta encontrar o que os habitantes da aldeia mais desejam. E o Senku então vai oferecer esse maior desejo em troca do seu serviço braçal. Bom, ela descobre que o que eles querem é comida, um tipo de comida diferente. E aí o Senku então banca de Masterchef, pega um mato que ele chama de panço de gato, e a partir desse panço de gato, em uma cena bem legal, vale a pena ver essa cena no anime, ele faz um lamen. Não um lamen da qualidade do lamen lá do Naruto, mas é um lamen de mato que tem ali um sabor bem diferente. E ele conquista não apenas os seus amigos, mas como ele faz então uma barraquinha e tenta então conquistar, tenta fisgar, tenta atrair os moradores da aldeia através do estômago. Se isso vai dar certo ou não, nós veremos no próximo episódio. Só que enquanto ele discute ali o que tem de especial no lamen, ele fala que isso desperta um sabor especial, um sabor específico chamado de umami. Geralmente nós consideramos que o nosso paladar
ele tem 4 receptores básicos: o doce, o azedo, o amargo e o salgado. Mas na verdade são 5. Ele tem um receptor especial para um sabor chamado umami. Umami fica meio difícil de descrever exatamente o que é, mas seria um sabor presente, por exemplo, em peixes, no óleo de soja. É um sabor que é diferente, não tem como descrevê-lo exatamente, mas é possível, obviamente, ser sentido. E isso se dá, sobretudo, devido a algumas moléculas que ativam esse sabor. Uma delas é o ácido glutâmico e a outra é o ácido inosínico, mas, sobretudo, o ácido glutâmico. Talvez vocês nunca tenham ouvido falar no nome ácido glutâmico, mas com certeza vocês já ouviram o nome glutamato monossódico. Se não ouviram, tem miojo em casa? Vai até lá e lê ali os componentes. Ou então, pega o molho shoyu e dá uma olhada ali nos seus componentes. O glutamato monossódico, que é o sal do ácido glutâmico, ele acaba ativando alguns receptores específicos na língua que estão associados ao gosto do umami. E aí, há muito tempo atrás, eu nem sei se ainda é comercializado, passava nos comerciais, um tempero chamado Ajinomoto. Ajinomoto acho que é o nome da marca, mas tinha até o slogan: Ajinomoto realça o sabor natural dos alimentos. O Ajinomoto, sobretudo, era glutamato monossódico. Então, a ideia dele não era realçar o sabor natural dos alimentos, e sim ativar os sensores do umami presente na sua língua. E você, uma vez então tendo esse sentido ativo, talvez ali a comida ficasse mais saborosa, né? Tivesse um gosto diferente. Bom, pessoal, era isso que eu queria falar com vocês. Será que o Senko ele vai conseguir conquistar esses moradores com essa estratégia? Será que ele vai conseguir obter ferro metálico? Ou qual é a relação entre o ferro metálico e os antibióticos? Bom, isso será respondido no próximo vídeo ou nos próximos vídeos. Mas se você quiser ser avisado, é muito importante, como eu falei no início, que você se inscreva e ative as notificações, tá bom? Então, ative as notificações aí, não custa nada. Semana que vem você vai ser notificado e talvez amanhã você já seja notificado, porque amanhã nós teremos o vídeo de Hataraku Saibo. Então, se vocês quiserem que essa série continue, que esse projeto continue, é fundamental que vocês compartilhem o vídeo, dê o seu like, deixe aqui seus comentários são muito importantes para o crescimento do canal. Tá certo, pessoal? Então, valeu e até o próximo vídeo. E aí, pessoal, só para mostrar para vocês como que eu sou fã de Sherlock Holmes, né? A Suica, ela acaba se vestindo de Sherlock Holmes, eu falei que é o melhor detetive da história, da literatura. Só para mostrar como eu sou fã dele, o meu novo cenário aqui tem várias referências bem nerds, né? Vocês conseguem ver aqui, aqui atrás o Vegeta, aqui você tem o Hohenheim de Fullmetal Alchemist. Subir aqui um pouquinho. Aqui você tem, Kakashi, o Dr. Stone, Hataraku Saibo, e aqui, ó, deixa eu dar até o zoom aqui para vocês. Ali nós temos o Sherlock Holmes, que de fato eu sou muito fã dele. Mais acima, ali nós temos os Cavaleiros Marinas, né, os Generais Marinas, e embaixo, deixa eu dar o zoom aqui, ali, ó, nós temos os Cavaleiros de Ouro. Bom, pessoal, isso é só para mostrar para vocês como que eu gosto de Sherlock Holmes. Eu ainda vou produzir algum vídeo sobre ele ou sobre os livros dele. Não sei quando, tá? Não sei quando, mas eu ainda vou produzir alguma coisa, tá certo? Agora sim, de verdade, valeu e até o próximo vídeo.